Amém, glória a Deus. Deus é bom, né? Louvores abençoados aí, as mulheres, louvando ao Senhor. Que lindo estar com vocês encerrando o mês de outubro. É muito bom, foi muito bom começar o mês junto com vocês e agora terminar esse mês na presença do Senhor. É muito bom. Mas apóstolo, o senhor fala isso toda hora. Deixa eu pegar a caneta aqui. O senhor fala isso toda hora. Pois é, irmãos. Sabe por que eu falo? Porque muitos ficaram para trás. Muitos têm ficado para trás. Aqui na igreja, não, estou falando em termos geral. Muitos ficam para trás. E estar de pé é momento, sim, é motivo para a celebração. Então, permanecer de pé, caramba, mais um dia, mais um mês, mais um ano, é motivo para a celebração. Você tem motivo para celebrar diante do Senhor? Não, você tem motivo para celebrar diante do Senhor, irmão? Eu tenho muitos motivos para celebrar. E o que não é motivo para celebrar é motivo para aclamar. Então, sempre teremos motivos de nos derramar diante do Senhor. Graças a Deus por isso. Ingrid, a arte aí está pronta, que a Carol falou aqui para mim agora? Isso. Rapidinho ela já vai lá, coloca, porque estava combinado, né? Isso aí, ó. Irmãos, estamos fazendo uma camisa para a nossa festividade. E ela será, nossa, tudo apagou de repente, mas tudo bem, pode deixar assim. Ela será verde, linda, maravilhosa, e atrás uma das nossas frases: a nossa missão é por vidas, né? Então, se você deseja comprar essa camisa, estamos aceitando pedidos até quando? Só essa semana. E essa semana mesmo, né? Amanhã ainda vai ser colocado à disposição o valor da camisa. Vocês vão pegar, quem desejar, o tamanho, né, da camisa. Para mim pode ser L de lençol. L de quê? De largo? A largura da língua dele, Jesus. A mesma medida. A mesma medida. Melhor, né? Continuo na minha, Senhor, no tamanho da língua do teu filho. Deus abençoe, em nome de Jesus. Então está dado o recado. Quem desejar, né, está aí com a camisa dos nossos 18 anos. Não há menção dos 18 anos, que é para a gente poder usar ela. Eu gostei muito desse formato dessa camisa. Vai ficar linda. A gola vai ser bem fechadinha, né? Vai ficar linda. Vamos para a palavra, em nome de Jesus. Vamos falar do amor de Deus. E o Senhor ministrou em meu coração uma palavra que precisamos muito ouvir. Eu posso ouvir um amém por isso, irmão? Amém. Precisamos muito ouvir. O Senhor me deu essa palavra no meio da semana. O meu tempo não está correndo. Desde que eu cheguei, está ali marcado, na mesma hora. Por favor. O tema dessa noite, dá para todo mundo ver, né? 3 fatos sobre escolha inteligente no Evangelho. Eu peço que você preste muita atenção, mas desde já se conecte com o Senhor, feche os seus olhos, nós vamos orar, falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, estamos em Tua presença, pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco e que o que nos cabe é não ignorarmos aquilo que o Senhor fala. Portanto, Deus, que possamos nos manter firmes naquilo que o Senhor nos deu, naquilo que o Senhor nos revelou. Abençoe a cada um que aqui está. Toma a vida de cada um para a glória e honra do Teu santo nome. Amém. E você diga graças a Deus, em nome de Jesus. Bem, 3 fatos sobre a escolha inteligente do Evangelho, porque a primeira escolha, você sabe que a pessoa pode ser muito legal, mas se ela não tem Jesus, não é que está faltando alguma coisa, está faltando tudo. A escolha mais inteligente da vida dela, ela ainda não o fez.
se essa pessoa abandonou Jesus por qualquer razão que seja por uma tristeza na igreja, seja porque se decepcionou na igreja, seja porque raios foi a decisão de ela se afastar de Jesus, por qualquer motivo, qualquer circunstância, não foi uma decisão inteligente. Então diga para si mesmo assim, ó, a decisão inteligente da minha vida é andar com Jesus. Essa é a decisão mais inteligente que uma pessoa possa vir a tomar. Não é só conhecer, até o próprio Jó fala, Senhor, eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. Então é diferente, Então vamos lá, vamos para a leitura da palavra que está em Mateus capítulo 4, de 18 ao 20, que diz assim: andando à beira do mar da Galileia, de qual mar? Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, quando, irmãos? Eles deixaram suas redes e o seguiram. A primeira coisa que eu preciso te falar é que, não vou gastar muito tempo, é que o chamado de Jesus Cristo não foi só para Simão, Pedro e seu irmão André, como está escrito aqui em Mateus. O chamado de Jesus para que se viva o Evangelho é para todos. É para quem, irmãos? Então a mesma responsabilidade que Jesus deu a André, Deus deu a mim, Deus deu a você. O próprio apóstolo Pedro, na epístola de Pedro, vai dizer que nós, como igreja, não como o líder, como igreja, o senso comum, a koinonia, a comunhão, o corpo, no sentido geral, é um povo sacerdotal, é um povo que foi adquirido para um posicionamento. Para quê, irmão? Então é um chamado de Jesus para todos. Não existe nenhum chamado na Bíblia para espectador. Não, eu estou só na admiração, eu vou admirando. Não, eu estou só como simpatizante. Não, eu estou só como um frequentador de igreja. Não, não existe esse chamado. O que existe, repita comigo, o que existe é um chamado de Jesus para que eu viva o Evangelho. E esse chamado, quem aceita, não é opcional a partir de então. Se eu aceitei, eu agora assumo não só o bônus, né? O bônus de ter Jesus, mas também o ônus, as minhas duras responsabilidades, que não são tão fáceis assim, né? O bônus é muito bom, e todo que andar com ele e crer nele, nada lhe acontecerá. Marcos capítulo de número 16, a partir do 15, né? Colocará a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Comerás alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Enfim, e continua. Coisas maravilhosas. O Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor cumpre, o Senhor abençoa, o Senhor vai cuidando de cada um, cuidando da casa, da família. Isso é ótimo, olha, é um bônus tremendo, né? E ainda, na cereja do bolo, ele ainda nos salva. Nós somos salvos em Cristo Jesus, amém? Por isso, aleluia. Mas existe o ônus. O ônus é o quê? É o que me cabe, é a minha responsabilidade. O vinde não nos custa nada, mas o ide nos custa tudo. Por quê? Porque aí, como diz Paulo em Colossenses, vai dizer o quê? Vai dizer, olha, seja o exemplo e tenha bom testemunho, principalmente com os de fora. Porque é muito bom estar na igreja e dizer, eu sou ex aquilo, eu sou ex aquilo outro, eu sou ex assim, eu sou ex assado, eu sou não sei o que, eu sou um ex babá. Mas e lá fora? O mundo precisa te conhecer. A palavra de Deus diz que há uma ardente expectativa do mundo para que a glória de Deus se manifeste. E ela não vai se manifestar no mundo canino. Ela não vai se manifestar no inanimado, no abstrato. Ela vai se manifestar nos filhos de Deus. Amém por isso? Então nós que somos filhos devemos manifestar a glória de Deus. Há uma responsabilidade.
Não é só, o bônus, Jesus está comigo, está tudo bem. Não, há uma responsabilidade a partir de então. Eu devo me moldar às Escrituras e não simplesmente selecionar para que servem as Escrituras para mim. Não, isso aqui a Escritura é boa, eu quero. Não, isso aqui a Escritura não é legal, eu não quero. Então, nós não podemos pensar nesse tipo de coisa. Quando a gente fala que o chamado de Jesus Cristo é para todos, nós devemos entender que não é sobre estar pronto. Não é o quê, irmão? Não é sobre você estar pronto. Ninguém está pronto, irmão. Ninguém está pronto. Então, não é sobre você estar pronto. É sobre você estar disposto. O quão disposto você está para seguir a Jesus. O texto que nós lemos em Mateus capítulo, capítulo de número 4, diz que imediatamente, no mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. O que é isso? É o efeito da decisão, irmão. Eles decidiram cumprir aquilo que eles ouviram. Eles ouviram um chamado, que está ali, o chamado, eles ouviram o chamado e decidiram seguir. Quando? Não, eu vou lá organizar algumas coisas. Jesus, eu preciso colocar algumas coisas em ordem. Me espera aí que eu já volto. Me espera um pouco e eu já volto. Deixa eu organizar e eu encontro. Você está na Galileia? Eu encontro contigo lá em Nazaré. Quando tu estiver passando por Nazaré, eu vou vir montado num cavalo e eu vou aparecer lá. Eu vou interceptar o Senhor no caminho para que a gente possa fazer alguma coisa junto. O chamado é para todos, amém? Mas não é para quem está pronto, é para quem está disposto. Cantar é muito bom. E as mulheres vieram aqui, cantaram, foi lindo. Eu estava lá em cima, lá no terceiro andar, eu ouvindo o ensaio, me arrepiava. Eu glorificava a Deus, amém, glória a Deus. Foi lindo. Mas chegar aqui 4 horas da tarde não é tão lindo assim. Né? Não, né? Não é tão lindo assim. Às vezes chegar aqui 3h30 é pior ainda, menos lindo é. Porque é a parte do ônus. Mas se eu quero o bônus, eu também preciso do ônus. Entenda isso. Eu não tenho como ter o bônus o tempo inteiro e nunca ter responsabilidade no ônus. Quando chega o ônus, não. Isso aí é para o Alexandre, isso aí é para outra pessoa que está querendo isso aí. Eu não estou com essa disposição, não, irmão. Deixa eu te falar, você ainda não decidiu seguir a Jesus, você está vendo só de longe. Quando nós decidimos, diga comigo assim, quando nós decidimos a seguir a Cristo, temos também a responsabilidade do ônus. Mas aí você fala assim, não, Alexandre, eu não senti nada. Eu não estou sentindo nada. Sabe aquela palavra que bate, eu senti? Não, eu não senti. Então por isso é que eu não estou fazendo, é por isso que eu não estou seguindo ao Cristo de verdade. Eu não estou envolvido com profundidade no reino, na palavra, no meu chamado. É porque o Senhor ainda não falou comigo, eu não senti que era a hora. Irmãos, há um problema muito grave. A igreja que decide andar pelo que sente é uma igreja que se desvia. Porque você não sente o tempo inteiro. Você não sente o Espírito Santo o tempo todo do teu lado. Você não sente Jesus o tempo inteiro perto de você. Agora ele é líder da igreja. Ele está pensando que eu vou para o quarto. Cantarabaço. Amor, vou tomar banho. Eita, glória a Deus, aleluia. Está pensando que é assim? Não, irmão. A gente não sente o Espírito Santo o tempo inteiro. E adivinha só, nenhum dos grandes líderes de Hebreus, capítulo de número 11, sentiam Jesus o tempo todo. Sentiam o Espírito Santo o tempo todo. Então não é sobre, o meu chamado não é sobre aquilo que eu sinto, mas é sobre aquilo que eu decido. Amém por isso, irmão? Então eu vou te dar mais uma oportunidade depois dessa frase. Eu não ando com Jesus por aquilo que eu sinto, mas por aquilo que eu decido. Amém. Não tem nada a ver com sentimento, irmão, tem a ver com decisão.
aqueles homens decidiram. Pedro e seu irmão André tomaram uma decisão, eles decidiram. E aqui, né, no tempo em que a gente vive, a sensação que eu tenho é que a gente tem que emocionar vocês o tempo inteiro. Bota uma música, bota uma frequência, bota uma palavra, bota um piano no fundo, que nem tem, tá vácuo, tá seco. Bota alguma coisa, para quê? Para emocionar, para chamar emoção, para tocar, sabe, lá no âmago da pessoa. Porque a gente tem a impressão que a gente tem que emocionar a pessoa o tempo inteiro. Mas não é. Não tem nada a ver por aquilo que você sente. Olha para cá. Não tem nada a ver com aquilo que você sente. Tem a ver com aquilo que você decide. Não estou vivendo ainda uma vida com Jesus. É porque você não decidiu. Não tem nada a ver com aquilo que você sente. O Espírito Santo não precisa te acordar todo dia falando, olha, estou aqui, hein? Aqui, estou aqui. Sinta a minha presença. Sinta. Está lá o Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa fazer isso todo dia, irmão. Porque quem decidiu andar com Jesus, não larga Jesus por aquilo que sente. Porque a carne, ela faz você sentir. O diabo, ele sabe das suas reações almáticas e sabe que você vai sentir um monte de coisa. Mas se você não tiver um poder de decisão maior do que aquilo que você sente, você sempre vai negociar aquilo que Jesus falou para você não negociar. Porque o seu sentimento é maior do que a sua decisão. Diga comigo assim, para eu andar com Jesus, para eu seguir o meu chamado, a minha decisão precisa ser maior do que aquilo que eu sinto. Se você for por aquilo que você sente, você não vai participar de nada na igreja. Vai ser o crente que chega no culto, sai do culto, entra no culto, sai do culto, não participa em nada, não é coeso em nada, não chega em nada. Se você for o crente que sente, que vive por aquilo que sente, você não se compromete, não se doa. Se fosse preciso, não dou sangue, não entrega, paixão. Se você for um crente que sente, você não oferta nesse momento, que é o mais importante do culto, é o momento que tem menos tempo, que é o momento da oferta. Porque é o momento que a gente transita entre o natural e o sobrenatural, é onde Deus recolhe as nossas ações de fé e transforma em sementes espirituais. Você não oferta porque você não sentiu. Então, o que algumas igrejas fazem? Elas não ensinam a você a decidir. Elas não te dão uma palavra de ensino. Elas te emocionam na hora do ofertório. Por quê? Elas sabem que você oferta ou dizima não por uma decisão de obedecer a Deus e fazer aquilo que é preciso, mas porque você está emocionalmente abalado e aí você se compromete em fazer. E é por isso que muita gente depois se arrepende de ofertar. Caramba, dei aquela oferta de tanto. O cara emocionou você, tocou lá no profundo. E aí você deu aquela oferta, deu aqui, toma, R$1.000 de oferta. E aí depois você fica, rapaz, eu dei aquela oferta, não é possível que eu tenha dado aquilo. Está repreendido, nunca mais vou fazer isso. Para eu me garantir, para nunca mais fazer, eu nem levo mais carteira para a igreja. Se eu cometer o erro de levar a carteira para a igreja, deixo no carro. Por quê? Porque aí eu não dou. Se bobear, agora tem Pix, deixa o celular descarregado. Por quê? Para não cometer o erro de se emocionar e dar. Quando, na verdade, o dízimo e a oferta é um poder de decisão que nós devemos ter. Eu decidi ser dizimista. E pensa que foi fácil? Não foi fácil. Mas, apóstolo, se eu falar de novo de dízimo, é óbvio que eu falo. Porque talvez seja o princípio mais ativo que possa mudar a vida de alguém. Mas pelo menos daquele que crê e faz com a intenção correta. É óbvio que tem que ser feito. É óbvio que tem que ser falado. Mas não importa o quanto a gente fale. A minha avó dizia o seguinte, quem é, quem não é, não é. Quem é, é. E quem não é, não é. Então vai ter gente que vai falar, não dou porque eu tenho pouco. Eu não dou porque não sei o quê. Eu não dou por causa de não sei o quê. Sempre vai ter algum adicional para poder não dar. Por quê? Porque é o que é. Se der um dia, depois não dá de novo. Por quê? Porque é aquilo ali.
Mas eu creio no poder da mudança. Mas se essa mudança não vier com um poder de decisão muito forte para mudar a estrutura e ressignificar a minha mentalidade, irmão, não muda. A verdade é essa. O mandamento, o dízimo, como a Márcia falou muito bem aqui, ele não é um mandamento. O mandamento veio para o povo porque o povo era um povo desobediente. Um povo de coração duro, como diz, né, no Pentateuco inteiro, povo de coração duro. Então, para um povo de coração duro, desviado, o que é que precisa? Mandamento. Mas o dízimo ele é estabelecido muito antes de Moisés, muito antes por Abraão. E é um princípio estabelecido através da humanidade com o homem, é por isso que a gente mantém. Mas a gente não deve fazer por fundo emocional. Você não tem que fazer, eu vou dar o dízimo, eu vou dar uma oferta, eu vou fazer algo na igreja, porque eu estou emocionalmente envolvido e eu vou fazer. Não, irmão, é decisão sua. É a sua decisão de investir ou não investir. Quando se fala dízimo de Maaser, de 1 para 10, né, na raiz da palavra em hebraico, está falando, olha, é 1 para 10. A conta é essa. Se eu der 9,5, é dízimo? Não, não é dízimo. Porque Deus sabe, eu não sei. Quando eu dou entrada, eu não sei. Você coloca lá, amém. E hoje neste momento de 3 meses para cá, nós temos o menor número de dizimistas da igreja ao longo de 3 anos. E olha que a gente ensina, o meu papel é este. O meu papel não é confrontar você. O meu papel não é colocar você na cadeira e falar, filho, infeliz. Não é fazer isso. Não é falar, o que você está fazendo? Eu prego, e tu não faz. Eu prego, e tu não cumpre. O meu papel não é este. O meu papel é este que estou cumprindo agora. De ensinar a igreja. E a mesma forma que o Espírito Santo faz, que a gente tem que fazer, quem tem ouvidos ouça. Quem quer mudar, que mude. Quem quer transformar a sua vida, que transforme. Mas eu não posso sentar e catequizar você nesse sentido, irmão. Eu não vou te cobrar nesse ponto. Mas eu vou ensinar você nesse ponto. Daqui do altar, o meu papel como pastor da igreja, como anjo da igreja, é ensinar a igreja. É isso que diz as cartas, né, que de maneira bem descrita é o papel do anjo da igreja. É ensinar a igreja. Mas sabemos que o dízimo não é um mandamento, então o dízimo é o quê? O dízimo é um princípio, é o quê, irmão? É um princípio de quê? De amor. É um princípio de gratidão. É um princípio de reconhecimento. De quê? De que Deus está comigo. Porque Deus me deu uma colheita. E se Deus me deu uma colheita, agora eu estou trazendo ao altar do Senhor para que a obra funcione sem o sofrimento de alguns, para que a obra funcione em amor. Eu reconheço que Deus tem me dado. Eu reconheço que Deus é comigo. Então é um prazer reconhecer diante do Senhor. Amor, porque o dízimo, ele não é mandamento, mas ele diz muito a seu respeito. Diz, irmão. Quer conhecer o crente? Vê seu dízimo. Ninguém vê nada aqui, né? Ninguém sabe de nada da vida de ninguém, ao contrário de muitas igrejas. Ninguém sabe, nem ministério sabe. Nada de ninguém aqui. Quanto que deu, se deu, quanto deu, qual foi que deu, qual foi uma vez que deu, ninguém sabe. E nem saberá. Assim será. Pelo menos enquanto eu estiver aqui, assim será. Mas o dízimo fala a seu respeito. Fala sobre a sua importância na comunidade. Fala sobre o seu amor pelo reino. O dízimo fala, irmão. As obras, elas falam. O teu dízimo fala. O dízimo é um princípio de gratidão. Por quê? Porque Deus ama quem dá com alegria. É saber que Deus deu a colheita e agora Ele fala, traga uma semente. E nós trazemos a semente. Então é um princípio de gratidão e também um princípio de reconhecimento. Porque sabemos que tudo vem dEle e tudo volta para Ele. Como diz o rei Davi, ele fala, para a tua mão todamos. Crônicas, capítulo de número 29. Para a tua mão todamos, Senhor, te devolvemos, te entregamos, porque eu reconheço
que o Senhor é quem tem lutado por mim, é o Senhor quem abre as portas, é o Senhor quem faz acontecer, e estou reconhecendo isso. Ou seja, quem não é dizimista, uma vida de dizimista, né? Um dizimista fiel, ele não cumpre princípio, não ama, não é grato e não reconhece o que Deus dá. Você pode me falar à vontade, ao contrário, que pela Bíblia, todas as passagens relacionadas a dízimo, é isso que o dízimo mostra, mesmo não sendo um mandamento. Existem 3 motivos para você... Silêncio. Tá, glória. Existem 3 motivos para você não dizimar. Se você quiser, você pode até anotar. Como eu falei lá em cima, dízimo é sobre decisão, né? É sobre aquilo que você decide fazer. Porque necessidade, irmão, todo mundo vai ter. Todo mês a gente vai ter alguma necessidade. Então, se a gente olhar para o dízimos versus a nossa necessidade, a gente sempre vai falar: Senhor, mas eu sei que o Senhor quer que eu me cuide, aleluia. E eu vou separar aqui, Pai. Não vou dizimar esse mês, mas só, Senhor, no próximo eu sei, minha necessidade será menor. Quando, irmão? Quando isso aconteceu na humanidade? Fala para mim. Quando a necessidade da humanidade se tornou menor? Então, essa fala de eu não dizimo por causa das minhas necessidades, isso não é verdade. É um sofisma, é um engano. Mas vamos lá, o primeiro motivo para você não dizimar é falta de conversão. Pronto, apóstolo, não quero mais anotar. Ai. Por quê? Porque se você tivesse convertido de verdade, você investiria naquilo que ama. Mas a gente aprendeu a usufruir, a tirar, a gastar, sem investir nada. A gente aprendeu isso, irmão. A gente aprendeu, e isso faz parte. E a gente tem, a cultura do dizimista, ela vai totalmente contra isso, exatamente porque é um princípio divino, é um poder de decisão. Então eu decidi. Por que você dá o dinheiro? Porque eu decidi. Tem gente que fala: não, vou dar dinheiro para homem, vou dar dinheiro para pastor. Ai, Jesus, eu tenho tanto para te falar. Eu poderia dizer tanta coisa, irmão. Tanta coisa. Mas é tão bom, né? E olha que eu nem vivo da igreja. Da igreja. Mas eu poderia só falar assim: quando tu precisa do pastor, é tão bom ter, né? Quando tu precisa do pastor, é tão bom ter, né, irmão? Aleluia, dá um aleluia. Segundo motivo que você já parou de anotar. E não tem problema quanto a isso, falta de liderança, falta de confiança da liderança. Você não confia na liderança. E está tudo bem, irmão. Você não confia. Eu vou dar meu dízimo para quê? O que ele vai fazer com o meu dízimo? Vai comer o meu dízimo. Ele vai para a churrascaria com o meu dízimo. Ele vai fazer não sei o que com o meu dízimo. Então, se ele vai gastar meu dízimo, eu prefiro eu mesmo gastar o meu. Ah, meu Deus! E não tem problema você não confiar na liderança, irmão. É uma questão tua para você resolver com Deus. Está tudo bem. Terceiro motivo é a falta do teu compromisso com a igreja. E isso acontece que por mais que você até confie na liderança, a liderança é maneiro. A liderança é uma pessoa honesta, é uma pessoa boa, é uma pessoa íntegra, né? Uma pessoa que se doa na igreja. E nossa, e como a gente já viu coisa por aí, irmão. Minha avó dizia: meu filho, tu vai ver coisa. E tu vê coisa por aí em um monte de igreja, irmão. E aí tu chega numa igreja onde o pastor, a família pastoral, é a primeira família a fazer, a ofertar, a entregar, a dar. E glória a Deus por isso, porque a gente acredita que a gente tem que ser exemplo. E aí a desculpa dessas pessoas fica onde, gente? Aonde que fica?
Eu não confio na liderança, mas a liderança é a primeira a fazer. Não confio na liderança. Aí a liderança é a primeira a fazer. Aí a pessoa fala assim, não, é porque eu não tenho compromisso com a obra. Eu não acredito nessa obra aqui. Eu venho de vez em quando, mas eu não acredito nela. E é por isso que às vezes você não dá. Ou porque não é convertido, ou porque não confia na liderança, ou porque não tem compromisso com essa obra por não acreditar nela. Essa obra aqui não transforma a vida de ninguém. Não transformou a tua, não transformou a dos teus colegas, não te abençoa quando você vem. Então, para que eu vou dar meu dízimo aqui? Não tenho que dar meu dízimo aqui. Prefiro gastar com o que eu quiser gastar. Né? Então, amém. Mas a verdade é que nós sempre teremos necessidades e as necessidades não são desculpas para você não ser dizimista. Se você quer reconhecer algo diante de Deus, primeiro você tem que falar para o Senhor, Senhor, eu não sou convertido o suficiente para dar dízimo. Não sou. Eu não sou suficientemente convertido para investir nessa obra. Eu não tenho compromisso com ela. Eu vou, me aproveito dela. Sabe aquele namoro, o namoro onde é fornicação? Fornicação é pecado por quê? Porque a pessoa vai lá, tem prazer com a outra pessoa, né? O homem ou a mulher, não importa, vai lá, tem prazer com ela e vai embora. Acabou. Eu vou lá, tenho prazer e volto para casa. Tá tudo bem, não tenho responsabilidades. O casamento é totalmente oposto. Uma certidão vai mudar? Não. Não é a certidão, é a tua atitude diante da família, diante de Deus. Porque você se comporta de outra forma. Agora eu tenho responsabilidade com essa pessoa. Diante de todos e de tudo, eu tenho responsabilidade com ela, ela tem comigo. E a gente transforma a igreja num ato de fornicação. Por quê? Porque a gente vai para a igreja, tem prazer com ela, suga tudo dela e depois vai para casa. Não tenho responsabilidade com aquilo que está lá. Eu não tenho comprometimento com a obra. Eu não tenho comprometimento com o que está sendo feito aqui. Eu não tenho comprometimento se a igreja está sendo aberta terça, quinta-feira, para recolher, abraçar, né? Acolher, na verdade não recolher, acolher as crianças da comunidade com oferta de reforço para essas tias que estão aqui orarem por essas crianças, abençoarem e entregarem um futuro diferente para elas. As portas abertas para poder acolher as pessoas da comunidade, receber, aconselhar, direcionar as pessoas que quiserem se aproximar, que desejarem se aproximar. Então, se eu não sou convertido, se eu não tenho confiança na liderança, se eu não tenho compromisso com a obra, é óbvio que eu não serei um dizimista. Eu sempre vou ver as minhas necessidades. Eu tenho necessidades, eu não tenho como dizimar. Eu preciso fazer algumas coisas, não tenho como dizimar. Eu estou quase pelado, preciso comprar roupa. Gente, vamos dar uma camisa para esse menino. Esse garoto está sem camisa dentro da igreja, no ar-condicionado. Recalque. Ah, está repreendido, garoto. Ganhou ontem. Teu time ganhou? Está ganhando? Ah, tu perdeu, garota. Se recolhe aí. Segunda coisa, vamos lá. O segundo fato. Eu falei do primeiro, que é um chamado. É um chamado. Agora, o segundo é: tu, porém, permaneça firme em sua. Olha só o que o texto de 2 Timóteo 3,14 vai dizer. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Paulo está falando isso para Timóteo. Eu quero fazer um negócio contigo. Eu vou ler mais 2 versículos de Paulo endereçando a Timóteo, mas eu quero que você lembre que todas as vezes que eu falar Timóteo, a partir de agora, é como se eu estivesse falando o teu nome. Amém? Amém? Amém. Então, aí vem o segundo texto que diz na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 6, 12. Você não, Timóteo, você não pode falhar. Por quê?
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Timóteo, nada neste mundo pode te escravizar. Nem o desejo de você querer mais deste mundo, porque este desejo é um poço sem fundo, Timóteo. Você vai querer e sempre vai querer mais, e é natural. E é por isso que Jesus falou, não acumule tesouro nesse mundo. Não é para você não viver bem, é para você viver igual um esfarrapado, não é isso. É porque ele está falando de princípio de intencionalidade. Olha, o teu maior desejo não deve ser para juntar tesouros nesse mundo. E essas coisas, Timóteo, eu dou para você. Eu entrego nas tuas mãos. O problema é que tu não confia, Timóteo. Timóteo, tenha o seu maior desejo com as coisas que são do alto. Você não, Timóteo, você tem que ser diferente. Você tem que ser diferente. Você não pode estar preso, você não pode estar limitado, você não pode estar acabado por alguma situação, destruído, impedido, impelido por causa de alguma coisa deste mundo. Nada neste mundo pode te prender. Se eu falar para você, Timóteo, faça isso, você tem que fazer como fizeram Pedro e André, imediatamente. É agora, Timóteo, não é depois, não é marcar para daqui a um mês, não é quem sabe acertar a vida para depois decidir, é agora, Timóteo, não é depois, é já. O chamado está acontecendo já, Timóteo, não é daqui a pouco não. Eu estou chamando você agora, Timóteo. Se eu falar para você, sai dali, vai para lá, faça isso ou faça aquilo, faça, Timóteo. Não abra mão do meu chamado, porque você valoriza demais alguma coisa deste mundo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O evangelho não se faz com pessoas que gostam dele. O evangelho não se transforma na vida das pessoas através de pessoas que choram por causa dele. O evangelho não acontece por causa de pessoas simpatizantes do evangelho. O evangelho não acontece por conta de pessoas que assistem o culto, seja presencial ou online. O evangelho é feito e dado continuidade por pessoas que investem pesado nele, irmão. Eu e minha esposa, nós investimos pesado aqui, sabe por quê? Poderíamos estar investindo em um monte de outras coisas, mas a gente ama investir aqui, porque a gente sabe que na nossa vida, o evangelho, ele vai repercutir através deste lugar, daquilo que fazemos a partir deste lugar. Por isso que a gente investe. Porque a partir daqui, a gente faz o evangelho acontecer, a começar nas nossas vidas, para vidas de outras pessoas. Você não, Timóteo, porque você é diferente. Olha o que diz a carta de 1 Coríntios, agora capítulo de número 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas. Timóteo, aprenda uma coisa, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, Timóteo, mas nem todas edificam. Timóteo, tenha a sua maior atenção com as coisas espirituais. Não tenha o seu maior foco nas coisas naturais deste mundo, porque tudo passa, é pueril, logo acaba. Mantenha o teu foco nas coisas espirituais, Timóteo. Porque isso tudo é princípio eterno. Não é princípio volátil, não vai mudar conforme a bolsa. O reino não funciona como a bolsa de valores, irmão. Um dia está em alta, um dia está em baixa. Um dia está em alta, um dia está em baixa. O reino é em alta sempre. Sempre. Timóteo, tenha uma atenção maior com as coisas eternas. Isso vai me conectar mais profundamente com Deus? Não. Então não gaste a tua vida nisso, irmão. Não gaste a tua vida. Não, mas é sustento, é para eu me sustentar. Beleza. Programe, faça, procure uma rota de saída.
Mas não acabe com a tua vida com aquilo que não é eterno, irmão. Porque daqui a pouco passa e você gastou a tua vida com aquilo que não é necessário para a eternidade. Timóteo. Olha para cá, gente. Timóteo, não faça como Adão e Eva, que por mais que eu tivesse ensinado, decidiram comer o fruto que eu ordenei para não comer. Não faça como eles. Não faça como eles, porque esse fruto é o fruto do desprezo. É o fruto da desobediência. É o fruto da autossuficiência. É o fruto onde você diz assim, ó, não dependo de ti, e eu te encaro de igual. A palavra de Deus diz no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo, não me lembro agora. Está lá, não sei se é 22, 20 e pouco, não sei agora também. Depois lê a Bíblia. Diz assim, ou provocaremos zelo ao Senhor? Acaso somos mais fortes do que Ele? E o termo ali da palavra zelo, não é o zelo de cuidado, é o zelo de ciúme. Então ou provocaremos ciúme ao Senhor? Acaso somos mais fortes do que Ele? Muitas das vezes nós provocamos ciúmes no Senhor o tempo inteiro, e nós até cantamos, tem ciúmes de mim. Por quê? Todas as vezes que nós decidimos fazer por conta própria, estamos falando, Senhor, está me vendo? Aqui, ó, Altíssimo, o Senhor está me vendo? Estou fazendo por conta própria, vai fazer alguma coisa do teu trono. Por que o pecado, um dos significados é afronta? Porque é como se a gente estivesse fazendo isso. Virando para Deus e falando, Altíssimo, eu estou aqui, ó. Estou fazendo aquilo que eu quero. Vais fazer alguma coisa de teu altíssimo e elevado trono? Vai? Vai fazer alguma coisa contra mim? Contra logo eu, ó amado? E a Bíblia fala, somos mais fortes do que Ele? Se Deus descer para prestar conta contigo, vai dar bom ou vai dar ruim? Não, apóstolo, mas ele desceu para falar com Jó. Ele falou com Jó, Jó se amaldiçoou e tudo mais, ele desceu e falou com Jó. E a partir daquele momento, Jó falou o que o Senhor falou lá no início. Eu te conhecia somente de ouvir falar, mas a partir de agora conheço de andar contigo. Então tem sim uma oportunidade. E quantos ele desceu, encarou face a face, e os matou e os feriu, ou simplesmente os abandonou. Ainda assim, aqueles que Deus, de alguma forma, através de alguém, de anjo ou até dele próprio, tenha visitado a terra e tenha conferido, né, tenha encarado e tenha aniquilado essa pessoa ainda teve mais sorte do que aqueles que sofreram o abandono de Deus. Porque enquanto lutava, poderia pelo menos reconhecer os seus pecados, enquanto lutava, poderia dizer, Senhor, eu me arrependo, enquanto lutava, poderia reconhecer e dizer, Senhor, me desculpa. Mas aqueles que Deus olhou e falou, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, ponto. E a partir de agora eu não tenho mais misericórdia de você, irmão, agora já era. E a Bíblia fala que não vem falar que isso é conversa fiada, porque não é. A Bíblia fala que para algumas coisas que as pessoas fazem, que está em Provérbios, está em Romanos, Levítico, mas Levítico é da lei. Então, tá bom, vamos para Romanos, não está na lei. Que o Senhor vira e fala, entreguei as suas próprias paixões e entreguei as suas próprias concupiscências, não estou com eles. E isso é terrível, irmão, porque essas pessoas só vão se dar conta desse Deus inclusivo que elas falam só no dia do julgamento. Vão chegar diante do Senhor e falar, não, mas peraí, tem alguma coisa errada? Eu botava hashtag Deus. Eu botava lá, hashtag Jesus. Hashtag amor infinito. Eu não vos conheço, não sei de onde você vem. Eu não sei de onde você vem. Você não, Timóteo. Você não. Não faça como Adão e Eva. Não queira, Timóteo. Não queira crescer demais aonde tudo é passageiro, cara. E às vezes eu me olho no espelho e falo, caraca, eu tô velho, velho. Que desgraça. A pessoa fala, envelhecer é uma benção, só se for para tu.
Para mim, não é. Com toda sinceridade. Fazer o quê? Eu tenho que envelhecer, irmão. Falar, queria? Não. Óbvio que não, pô. Tá querendo ruga? Óbvio que não. Olha, minha cara está caindo. Eu venho para cá, oferto 2 dias na semana de trabalho aqui na igreja. Irmão, acabou o vigor que eu tinha. Acabou, irmão. Sai daqui como? Acabado. Tomando 2 remédios logo. Me dá 2, me dá 2. 2, me dá 2. Antigamente, levantando essas paredes aqui, ó, eu chegava aqui, irmão, trabalhava de 8 da manhã e pá, não sai. Trabalhava direto de 8 da manhã, chegava em casa, era de noite já, tinha uma loucura que falava assim, rapaz, tomei um banho, jantava, falava, acho que eu vou voltar. E voltava, saia daqui 2 horas da manhã, irmão. Chegava em casa, tomava outro banho, deitava, dormia. É dia de estar na igreja ainda para ofertar meu dia para trabalhar. Então, irmão, acordava cedo, tomava café. Acordava cedo, vinha para cá, tomava café na padaria. Muitas das vezes o Lincoln me acompanhava aqui na padaria, tinha um pão ruim. Mas era socorro bem presente na hora da angústia. Mas ruim. Para você ter uma ideia, era tão ruim que eram 12 pães por R$1. Era ruim o pão. Eu comprava 12 pães e comprava 200 de mortadela. Lincoln comia 11 e eu comia 1. E eu não estou mentindo, Lincoln? Eu falava assim, no início, 10 para você, 2 para mim. E ele, vapo, e eu no primeiro, vapo. E ele sabe que eu não sou de comer muito de manhã. Por que o senhor está gordo então? Não te interessa. Deixa de passagem. E aí, mas não sou de comer, eu desconto tudo durante o dia. E aí, o Lincoln, eu estou comendo o meu único pão, o Lincoln, comendo dele o último. Vai comer esse pão aí? Nesse nível. Aí, tava. E sei para onde ia aquela comida toda, mas amém. E aí, a gente saía daqui de noite, irmão. E eu como? Maior vigor, doido para chegar no outro dia. Agora, sai daqui assim, ó. O sangue de Jesus tem poder, gente. Está amarrado. Cheio de dor para tudo quanto é lado. Joelho doendo pra caramba, coluna doendo, era de dias gritando, falando, tô aqui! E amém. Seguindo o baile. Mas sabe o que não envelhecer tem essas coisas? É horrível. Fala que é bom, não é nada. Não é nada bom. Para quem é ativo é horrível. Envelhecer é ruim. É ruim, não é bom. Não é bom. Se para você está ficando velho é bom, parabéns, irmão. Glória a Deus. Mas para mim não é bom. Mas é bom quando a gente sai daqui e fala, Senhor, nossa, estou tão feliz. A sensação de cuidar um pouquinho da tua casa é uma sensação, cara, glória a Deus, é uma sensação tão boa. Mas tão boa, que você não faz ideia, irmão. Você não faz ideia. Que sensação maravilhosa é esta, de sair daqui e falar, Senhor, cuide. Sabe por quê? Porque vim aqui durante a semana colocar o lustre, a lâmpada vai chegar essa semana. Vim aqui colocar a cruz ali no lugar. Vim aqui colocar a iluminação, né, ali. Isso dá um certo trabalho, arrumar algumas coisas, ajeitar algumas coisas. Isso dá um certo trabalho. Tem uma certa dificuldade com essas coisas. Beleza. Mas, irmão, deixa eu te falar. Quando a gente olha e fala assim, cara, e olha para a igreja assim, cuidada, fala, glória a Deus. Fala, poxa, Senhor, obrigado. Mas não é por causa do lugar que é bonito, para ficar bonitinho, não, irmão. É porque eu sei que eu não estou cuidando do prédio, eu estou cuidando de quem entra aqui. E isso não tem preço. Não tem Mastercard que pague, irmão. Quando eu sei que as pessoas vão entrar, vai ter um ar-condicionado gelando, vai ter uma iluminação legal, vai ter um ambiente bonito, vai ter coisas legais. Isso não tem preço. Porque de uma certa forma a gente não cuida do lugar, a gente cuida de pessoas que usufruem aquele lugar. E isso é bênção para a nossa vida. É bênção para a nossa vida. Mas voltando para Timóteo, você não, Timóteo. Você tem que entender que você é diferente nessa geração caída. Timóteo, você precisa entender que a palavra foi ministrada em você, Timóteo. Paulo fala para Timóteo,
Você precisa entender que existe uma palavra de Deus revelada para a tua vida. Isaías 1,19, se você quiser, se você crer, você vai comer do bem desta terra, porque creu, porque tem fé. Não é porque você trabalhou muito, é porque você depositou a tua confiança inteira no Senhor. É porque você deposita a tua confiança no Senhor, que Ele cuida de você. Você não, Timóteo, porque você é luz para esse mundo de escuridão. Você não, Timóteo, porque você é sal para uma sociedade sem o sabor de Cristo. Você fala de Jesus lá fora, irmão, é nada. Você fala de pizza, tem muito mais engajamento do que Jesus. As pessoas estão carentes de sentir o gosto do sal de Cristo. Você não, Timóteo. Você não. Você não, porque a esperança da manifestação da glória está em você. Você não, Timóteo, porque eu tenho orado por você. Você não, Timóteo, porque a igreja, a comunidade da fé, acredita em você e espera algo vindo de você. Você não, Timóteo, porque o Espírito Santo investiu pesado em você e deseja te usar. Amém? Profundamente. Você não, Timóteo, porque o sangue de Cristo Jesus foi derramado sobre a tua vida para a liberação e perdão de todos os seus pecados. Timóteo, quando você começa a se comportar como os demais que estão lá fora, é um sinal claro, Timóteo, que você se perdeu. É um sinal claro que você não anda mais comigo. Timóteo, a diferença de quem se perdeu pouco ou se perdeu muito não tem a ver só com distância, tem a ver com dificuldade de retorno. Tem gente que parece mais desviada do que a outra, né? Já repararam isso? Quando a pessoa se afasta de Jesus, tem gente que aparenta estar mais afastado do que o outro, porque o outro ainda vai na igreja. O outro ainda ouve de Jesus e ainda fala assim, não, é verdade, eu creio em Jesus. Eu tenho Jesus como meu Salvador, eu não... Ele se constrange. E o outro parece estar mais frio, mais distante, quando se fala da palavra, quando se fala de correção. Só que é tudo aparência, irmão. 1 quilômetro de distância em linha reta, em terreno linear, não é a mesma coisa que 100 metros num declive, num terreno acidentado. Voltar ao ponto de 100 metros de quem desceu ladeira abaixo a montanha é muito pior do que só voltar 1 quilômetro em linha reta. Então não é só sobre a distância que você está, é sobre o que você pratica para estar longe. Terceiro e último. E como o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, não existe atalho para resultados consistentes no Evangelho. Não existe atalho, irmão. Paulo fala assim, ó, não coloqueis a vossa mão apressadamente sobre alguém. Não, mas ele tem chamado, ele tem dom, ele tem isso, tem aquilo. Não coloca. Ele tem, mas calma. Calma. Sabe por quê? Porque tudo tem um processo. Tudo tem o quê, irmão? O Evangelho precisa dar fruto. Semana passada eu falei sobre as áreas da nossa vida. 7 áreas que o inimigo sai e que se você estiver em Deus, ele sai e não toca. Mas se você não estiver em Deus, ele permanece e te arrebenta. O Evangelho precisa frutificar. Se eu sigo o Evangelho, eu sirvo o Evangelho, eu creio no Evangelho, eu estou no Evangelho, eu preciso dar fruto. E não fruto daquela árvore que foi banhada com águas que não eram boas, águas turvas, porque águas turvas também fazem plantas crescerem. Existe uma diferença muito grande, irmão, de quem está a seu lado e quem está do seu lado.
Existe uma diferença. Jesus era cercado por uma multidão o tempo inteiro. O tempo inteiro. Jesus estava andando de uma cidade para outra e de repente ele parou. Para. Alguém me tocou. Aí o discípulo viu: não, tu tá doido, velho. Faz isso não. Aí tu me quebra. Faz não. Como é que tu fala isso, Jesus? As pessoas te apertam o tempo inteiro, desde que a gente saiu de lá. E agora, no meio do caminho, o Senhor fala que alguém te tocou. Está todo mundo te tocando de lá aqui. Aí ele: não, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Ou dependendo da versão, de mim saiu poder. Se eu encontrar a pessoa, eu reconheço o poder que está nela, porque saiu de mim. Eu reconheço a virtude que agora está nela, porque saiu de mim. Só me deixa andar, sai da minha frente. Estar ao lado e estar do seu lado são duas coisas distintas, irmão. Duas coisas distintas. E o Evangelho é sobre estar ao lado de Jesus. O Evangelho é sobre estar do lado de Cristo. Eu sei o meu chamado, eu sei para que Ele me chamou. Eu sei em quem tenho crido. Tá fácil, tá nada, tá difícil pra caramba, mas eu sei em quem eu tenho crido. Não existe atalho para resultados consistentes no Evangelho. O Evangelho precisa dar fruto, mas exige processo, esforço e prática diária. Ninguém é bom se essa pessoa não treina. Igreja não é lugar de treinar não, irmão. Me dá uma oportunidade aí, apóstolo, para eu treinar. Não, rapaz, vai treinar em casa, cara. Vai treinar com a tua família. Vai treinar no teu trabalho. Não é na igreja que você tem que treinar, cara. A igreja só expõe um resultado daquilo que tu vive de forma constante, de prática constante, numa vida particular. Senão tu chega aqui e tu só fala, e fala, e fala, e fala. Tocou em quem? Ninguém. Por quê? Só fala. Igreja não é um jornal. Não é um jornal nacional. Não é, irmão. Quando a gente entra na igreja, é como se eu estivesse tocando em Cristo. E tem que sair virtude. Eu preciso sair diferente. Exige processo, esforço e prática diária. A gente não anda por aquilo que sente. A gente anda por aquilo que a gente decidiu. Timóteo, lembre-se daquilo que você decidiu para andar por Jesus. Lembre daquilo que você decidiu para andar ao lado de Jesus. E muda a tua vida. Conserta a tua vida. Conserta os teus passos. Porque um dia lá atrás você decidiu. Agora mantenha aquilo que você decidiu. Faça uma escolha inteligente, Timóteo. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite, de verdade. Se você aceitou Jesus e anda igual desviado, volte. Não é sobre estar na igreja, é sobre aquilo como você anda. Volte. E se você está em Cristo, vive o Evangelho, é crente, se apaixone por Jesus mais ainda. Encha o teu coração de Jesus. Encha os teus pulmões de Jesus. Para quando você falar, inevitavelmente em algum momento você falar do amor de Cristo. Fique de pé no teu lugar em nome de Jesus. Existe um chamado, irmão. Existe um chamado. Não será fácil, pelo contrário, será difícil. Mas decida por Jesus.
honre o teu Senhor, obedeça ao teu Senhor. Não diga que só ame de palavras, porque a tua palavra para Deus, irmão, desculpa, nem a minha, nem a tua, nem a vossa, nem a nossa, não é nada. Deus não nos conhece por aquilo que falamos, Deus nos conhece por aquilo que fazemos. Então não adianta eu falar, Deus tem que ver. Deixa Deus te ver, irmão. Senhor, eu me arrependo. Mostra o teu arrependimento. Mostra o teu fruto de arrependimento. Mostra a tua cultura de arrependimento. Senhor, eu te amo. Então mostra que você ama. Porque falar, irmão, não adianta. Mostra. Jesus, eu creio no teu evangelho. Mostra. Porque evangelho dá fruto. Evangelho dá fruto. Então mostra. Existe um chamado, e esse chamado, como eu falei, é para todos, irmãos. É para todos. Irmãos. Se tivéssemos ao menos o dobro de pessoas aqui dentro desse lugar que investisse realmente na obra de Deus, irmão, a gente seria outra igreja. Não porque teríamos mais pessoas aqui, não. Por isso não. Seríamos conhecidamente de forma diferente. Seríamos conhecidos de forma diferente na comunidade onde nós estamos. Muito diferente. Glória a Deus que o Senhor tem abençoado aqueles que perseveram e são investidores desta obra, abençoadores dessa obra. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus por aqueles que, mesmo com dificuldade, doam o seu talento, doam o seu tempo para isso aqui acontecer, para que você possa ouvir a palavra. Glórias a Deus. Coloca a mão no teu coração. Se você vai ouvir o chamado ou não do Senhor, não sei. O meu papel eu fiz. Eu vou terminar orando por você. Jesus, obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem ensinado, o Senhor tem direcionado, o Senhor tem mostrado, o Senhor tem revelado o caminho, o Senhor tem trazido sua palavra, tem colocado, Senhor, as ministrações para aquilo que nós precisamos ouvir. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor agora chame cada Timóteo que está aqui, a cada um que está aqui. Não, eu já faço, faça mais, doe-se mais, entregue-se mais, faça aquilo que você ainda não fez para o teu Deus, faça algo diferente para o teu Senhor que te salva, que te oferece a eternidade. Faça algo para esse chamado acontecer de forma brilhante, que seja realmente sacudido e transbordante a partir de você. Senhor, em nome de Jesus, toque na vida dos meus irmãos, abençoe teus filhos, para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Jesus, que a tua palavra se cumpra. Amém. E graças a Deus. Se você pode, aplauda o nome do Senhor. Vamos louvar Jesus.